aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui nosso último conteúdo da nossa disciplina de hidráulica de canais. E vou tentar utilizar, né, os conhecimentos que a gente pegou nessa disciplina aqui, tanto com o RecRas, né, quanto com a simulação de canais, de rios, né, para fazer um conhecimento aplicado, né, para aplicar exatamente o conceito de canais ou do RecRas para fazer um estudo de ruptura de barragens, né? Mais especificamente no caminho que uma onda de cheia faz, né? Que é como se fosse um rio, né? Na verdade, é um rio que vai ser inundado por uma barragem que se rompe. E aí a gente vai ter que investigar aqui a velocidade com que a água vai, a mancha de inundação que ela cria sobre uma cidade, quais são os locais de maior risco, né? Então a gente vai tentar trazer dois assuntos aqui importantes, né? Tanto a parte de barragens quanto a parte de hidráulica aplicada, para que a gente saiba fazer, né, uma simulação desse tipo, aprenda a fazer uma simulação desse tipo. Então, nessa primeira aula aqui eu vou falar mais focado na parte de ruptura de barragens, vai ser uma parte mais introdutória, não vamos aprofundar tanto. E aí na segunda aula a gente já fala mais da parte do software, né, do RecRas, e como é que a gente faz, né, como é que ele simula essas ondas de cheia que são provenientes de rupturas de barragem. Então, fazendo aqui uma breve introdução, né, que a gente vê exatamente uma imagem de uma barragem, né? Na verdade a barragem e o seu reservatório. O reservatório é exatamente onde fica a área inundada, né? E a gente tem a barragem com o vertedouro, né? As ombreiras de uma barragem e a barragem propriamente dita, né? Basicamente aqui eu estou pegando aqui tem os dois tipos, é uma barragem mista, onde ela pode ser construída tanto de terra, né, quanto de CCR, é concreto compactado a rolo, né, que é essa parte aqui. Uma parte concreta, uma parte de terra, ela pode ter uma parte também com enrocamento, que seria de pedra. Vou até botar mais na frente, né, os tipos de barragem. Basicamente essa é a estrutura básica, né, dela. Eu tenho que ter uma estrutura para fazer o vertimento de água, né, caso o nível da água aqui suba muito, eu tenho que ter uma parte para deixar com que a água corra, exatamente a função do vertedouro, para desafogar aqui minha barragem, né, a água não pode verter por cima da barragem. A gente vai ver que é exatamente uma das causas, né, de ruptura de barragem. A gente chama de galgamento, né? E aqui as ombreiras, né? As ombreiras de uma barragem é o caminho que a gente segue, né? Até chegar de fato, né? Ou na verdade, a gente faz a investigação por cima das ombreiras. Elas estão acima, né? Obviamente, da própria barragem em si, né? Basicamente, né? O que a gente tem como definição, que barragem, né? É um obstáculo artificial com capacidade de armazenar água ou qualquer outro fluido para fins de acúmulo ou controle. A gente coloca qualquer outro fluido, né? Porque a gente vai ver até aqui nessa aula alguns casos de ruptura de barragens que não foram especificamente de água, né? As barragens, elas não só armazenam água, né? Elas também... que é até famoso, né? Aqui no caso do Brasil, porque a gente teve desastre recente com isso, né? Com minérios, né? Que ficam exatamente com esse aspecto mais fluido, né? Como se fosse uma lama. Então, por isso que a gente já coloca essa versão aqui, né? Mais atualizada, a definição do que seria a barragem. O maciço é exatamente a estrutura da barragem, né? Que a gente está falando exatamente, né? Que pode ser composto por terra, a gente chama de barragem de terra, pedra, que a gente chama de barragem de enrocamento, ou de concreto, né? Que é uma barragem de concreto, normalmente concreto compactado a rolo. A gente pode ter, inclusive, né, partes delas, né, com enrocamento numa primeira fase, né, e o núcleo da barragem mais de terra. E aí de terra, normalmente, não é só a areia, né, pode ter um núcleo mais argiloso. Enfim, a gente pode ter vários materiais no maciço de uma barragem, né. O maciço está aqui exatamente identificado como essa parte cinza aqui, né. E, obviamente, né, o vertedouro, que é a estrutura dimensionada, né, para extravasar as cheias afluentes. A gente não tem, né, o vertedouro nessa imagem, né, nesse corte, nessa seção transversal aí da nossa barragem. A gente tem a montante, né, que é onde está o reservatório da barragem, onde fica acumulada a água. E aí dentro desse reservatório a gente vai ter vários níveis, né, o nível normal, o nível máximo maximorum, que a gente chama, né? E aqui ele até bota, né, a cota máxima aqui da barragem, a cota de um vertedor, né, para a gente identificar aqui. Seria o nível máximo que ela pode chegar. E aqui a gente tem jusante, né, que é para onde a água deve sair, né? Normalmente ela vai sair a jusante da barragem, caso tenha algum extravasamento, né? Ou caso tenha alguma estrutura, né, algum canal aí de restrição para fazer com que a água possa passar por ela, né? Mas normalmente a gente tem a montante e a jusante, o maciço e o reservatório nas seções transversais. A barragem, né, normalmente ela está assente, né, sobre rocha, né, para que a fundação, né, consiga aguentar exatamente esse peso todo aqui, né,
sem que tenha nenhum deslizamento, nenhuma ruptura do próprio solo, certo? Mas aí é questões aí de barragem, vocês devem ver isso na disciplina de barragens. Não vou entrar nos pormenores, né, da construção aqui da barragem. O que eu quero entrar aqui, né? Basicamente, nos tipos de ruptura que a gente pode ter numa barragem, que é o que vai levar a que tenha um desastre e que propague-se uma onda de cheia, que é a nossa preocupação, né? A nossa disciplina de hidráulica, a gente está preocupada, né, que quando uma barragem rompe, uma onda de um fluido, né, de água, de uma lama, né, ela começa a se movimentar num rio. Então, a gente quer chegar nesse ponto, né? Mas para isso a gente tem que entender como é que uma barragem se rompe, né? E normalmente, né, os dois tipos mais comuns são exatamente o piping e o galgamento, né? O que seria o piping? O piping é um fenômeno de formação de um tubo, é esse aqui de baixo, ó, com caminhos preferenciais de percolação, né? Normalmente, o pipe ele ocorre de jusante para montante, o tubo vai se formando de jusante para montante, aumentando o diâmetro do tubo, né? E aí isso conduz, né, a barragem ao seu rompimento. É como se não tiver filtros drenantes, né? Aqui é até aquela mudança que a gente faz nos finos que a gente tem na barragem, normalmente o núcleo na barragem de terra, né? Ele é de argila, né? Para tentar, né, evitar esses caminhos preferenciais aqui de drenagem, né? Mas quando tudo isso falha, né? Uma barragem é construída sem a manutenção, né? As verificações corretas, né? Pode ocasionar, né, a formação desse pipe, né? A água que está desse lado de cá, né, imaginando uma situação normal, ela sempre está querendo ir para jusante, né? Ela sempre está querendo ir de montante para jusante. Só que a barragem está exatamente evitando que isso aconteça. Mas a água ela quer passar, seja por baixo, seja por dentro da barragem, né? Obviamente que por cima ela não vai conseguir, né? Só se vier uma ondinha muito grande, né? Mas a água está querendo ir para o lado onde ela tem menos energia, né? Ela tem mais energia do lado de cá do que do lado de cá, né? Mais a montante do que a jusante, né? E aí isso faz, né, dependendo da estrutura da barragem, ou falhas que possam acontecer aqui, até na própria compactação da barragem, com que formem-se esses caminhos preferenciais, né? E a outro caso, né, é o galgamento, né, que o galgamento é quando ocorre um transbordamento da barragem, né? Imagina aí que um vertedouro não foi capaz de aguentar uma onda de cheia, o galgamento ocorre quando a água passa por cima da barragem, né? E aí ocorre exatamente, né, ou pode ser por uma falha operacional ou por uma onda de cheia, né? E aí a água passa a verter por cima da barragem e aí inicia-se um processo de ruptura, que é o que a gente vai ver mais na frente, né? Então aqui na imagem a gente vê, né, o galgamento nessa linha azul de cima e o pipe, né, o caminho preferencial por meio de um tubo que se forma por dentro da nossa barragem. Vou colocar aqui um vídeo, né, para vocês verem, né, enquanto vocês estão assistindo a aula, né, que é só antes dele começar, né, com algumas informações mais básicas, né, sobre barragem. A gente está começando a falar aqui sobre barragem, né, e a segurança de barragem, na verdade, que a gente tem que ter na construção de barragem no nosso país. A segurança de barragens no Brasil. Algumas invenções mudaram a história da humanidade. O domínio do fogo, a invenção da roda e a construção de barragens para armazenar água e garantir os seus usos. Desde a antiguidade, dispor de água doce de boa qualidade é uma condição básica para o desenvolvimento da sociedade. Ao aprender a construir barragens com seus reservatórios, a humanidade encontrou uma forma de melhorar sua relação com a água. Isso possibilitou uma melhor qualidade de vida e condições para o crescimento das cidades e aprimorou o desenvolvimento de atividades essenciais, como a agricultura e a pecuária. Com o tempo, outros usos, como o abastecimento urbano e industrial, a contenção de resíduos industriais e de rejeitos de mineração, a geração hidrelétrica e o controle de enchentes e secas, incentivaram a construção de muitas barragens. Por conter grande volume de água, as barragens acumulam uma enorme quantidade de energia, que canalizamos para mover mecanismos que vão de rodas d'água e moinhos a turbinas de usinas hidrelétricas. Aliás, a maior parte da energia elétrica produzida no Brasil hoje é proveniente de usinas hidrelétricas, alimentadas por grandes reservatórios de água.
As barragens podem ser de vários tipos e tamanhos, desde pequenas represas para uso localizado, para abastecimento rural e recreação, até algumas das maiores e mais impressionantes estruturas construídas pelo homem. Muitas delas aqui no Brasil, como as represas de Itaipu, Tucuruí e Sobradinho, entre muitas outras. Construídas com vários materiais e técnicas diferentes, podem ser feitas de terra, de rocha, de concreto e combinações desses materiais. Elas estão em toda parte e são muito importantes porque trazem benefícios para todos, como guardar água para os períodos de seca e controlar as cheias dos rios nos períodos de chuvas. Mas essas obras também podem envolver grandes impactos e riscos. Ao ser construída, uma barragem sempre representa uma interferência ambiental e social. Grandes áreas são alagadas, impactando a flora e obrigando a migrações de fauna. Muitas vezes, cidades e comunidades inteiras têm que ser relocadas. Além disso, a ruptura de uma barragem pode liberar em segundos uma enorme massa de água, causando grandes prejuízos materiais e humanos. O estudo dos acidentes que já aconteceram pelo mundo comprovou que a maior parte aconteceu por falhas humanas. Na verdade, as barragens são seguras, desde que sejam bem planejadas, construídas, mantidas e utilizadas. É essencial regular e fiscalizar essas construções. Ações preventivas de acidentes devem ser realizadas pelos empreendedores, como monitoramento e registro de dados, elaboração de planos de ações de emergência, inspeções e revisões periódicas da segurança, além de solicitar à sua entidade fiscalizadora a outorga ou autorização para o barramento planejado, em projeto, construção ou já existente. É por isso que o Brasil possui uma Política Nacional de Segurança de Barragens. As atribuições dessa política são distribuídas entre várias entidades, como órgãos estaduais de recursos hídricos e meio ambiente, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Departamento Nacional de Produção Mineral, o IBAMA e a Agência Nacional de Águas. A ANA tem um papel central nesse quadro, promovendo a articulação entre estes órgãos e coordenando o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. Outro importante avanço foi a determinação de que a responsabilidade legal pela segurança das barragens cabe aos empreendedores públicos e privados que constroem e exploram cada uma. A ANA deve fiscalizar as condições de segurança das barragens sob sua jurisdição. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Bom, então vocês viram, né, que tem uma grande variedade de tipos de barragem. Aqui no Brasil elas são fundamentais para diversos usos, né, seja para geração de energia, para exatamente conter rejeitos, para armazenar água para os períodos de seca. Então ele é um tema bem complexo e dividido entre várias instâncias, né? Vocês viram a quantidade de órgãos, né, que é responsável por gerenciar ou ajudar no gerenciamento, no planejamento, na gestão das barragens e da segurança de barragens no nosso país, né? Então, entrando um pouquinho aqui exatamente nessa política, né, o próprio videozinho ali da Ana mostrou, né, que a Lei 12.334 de 2010 é quem estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens, né? Mas ela teve exatamente algumas alterações recentes, né? Exatamente pelos acidentes que tivemos. Teve 2 grandes acidentes recentemente, né? Após ela aí, que aconteceram e fizeram, né, com que tivesse algumas mudanças, né? Que foi essa Lei 14.066 de 2020, realmente bem recente, né? Ela faz algumas alterações aí em alguns pontos, né, que tinham sido colocados nessa primeira lei de 2010, né, como a altura da barragem, a definição do que seria uma barragem, né, um barramento, né, que antes dizia, né, que o barramento era definido como uma intervenção direta num rio, né, e agora a barragem pode não ser somente, digamos assim, ficar diretamente, né, interpelando no caminho do rio, né, interferindo no caminho do rio, pode ser fora do caminho do rio. Como acontece, né, em muitas barragens, né, pequenas barragens são construídas até aqui no Ceará mesmo, né. Então, esses, né, pontos, né, que tentaram visar, né, dar mais segurança à construção de barragens, né,
acabou sendo revisado principalmente após os acidentes que a gente teve, né? Por exemplo, uma barragem dessa, né, que é uma barragem de rejeito, ela não está interferindo no caminho de um rio diretamente, né? Ela não está barrando um rio. Ela é construída fora, né, da passagem do rio, e aí ela vai acumulando seus rejeitos e depois, né, constrói-se um canal de restituição, ou então vai ter que buscar, né, uma forma de dar um deságue, né, para o que está sendo acumulado aqui. Muitas vezes a própria lama, né, que é gerada no rompimento, vai direto para um rio, né, quando isso não está bem planejado. E qual é a função? Né? A função é exatamente garantir padrões de segurança, visando a redução dos acidentes e desastres decorrentes, né, das falhas nas barragens. E vocês viram que muitas vezes ocorre exatamente por falhas humanas, né? Sejam construções, né, que não estavam planejadas no projeto da barragem, a falta mesmo de manutenção da própria barragem, ou da investigação dela ao longo do tempo, né? Existem elementos que são construídos, né, como piezômetros, para medir pressões em barragem, né, que precisam ser sempre verificados para saber se está tudo ok com a barragem, né? Às vezes isso não é feito, né? O sistema de classificação, né, é feito por categoria de risco, né, o estado atual da arte, o dano potencial associado, né, a uma falha naquela barragem, e barragens de alto risco, né, com vale de jusante habitado, que é muito comum, é muito raro a gente não ter um vale de jusante habitado após uma barragem. Eles devem apresentar um plano de ações emergenciais, um PAI, né, junto ao órgão responsável. A gente vai ver um pouco mais sobre o PAI, porque exatamente a nossa mancha de inundação, que é o que a gente está querendo chegar com a hidráulica, que vai acontecer após uma ruptura, né, tem que estar lá, né, até para mostrar quais são os pontos que tem mais risco. A gente vai entrar aqui numa parte importante também, que é a formação da brecha, né? Não que a gente vai entrar diretamente, né, nos cálculos, mas só para mostrar, né? O tipo de ruptura depende do tipo de falha que acontece na barragem. Quando ocorre o galgamento, normalmente a brecha se inicia no ponto mais fraco, na crista aqui da barragem, que é o que vocês estão vendo aqui nesse item A, né? E aí ele vai crescendo ao longo do tempo, né, até abrir uma brecha completa aqui no nosso barramento. Vocês estão vendo até aqui, né, uma barragem que teve uma brecha que aumentou ao longo do tempo e depois teve a ruptura, né? Vou mostrar aqui mais um vídeo, né, de um experimento, né, que pode ser associado à ruptura de uma barragem. Vocês veem, né, ela vai ser galgada, ó, a brecha pequenininha, né, se forma e ela vai aumentando até se romper completamente. E aí depois que romper, né, ela vai levar o resto, é uma barragem de terra aí. Tá aí, né? Ela se rompeu, né? O que a gente vai querer ver exatamente a decorrência, né? O que acontece depois disso, né? Essa água que vai entrar num rio que normalmente está aqui a jusante e como isso afeta, né, as comunidades que vão estar, né? A velocidade com que a água chega, né? Tensões extrativas da água, enfim, a parte de hidráulica que acontece, né, no canal, que é o rio, canal natural, que vai ter mais na frente, que vai ter a jusante. Né? Aqui vocês veem exatamente a imagem, né, do tipo de ruptura, mais uma vez, que pode ocorrer por galgamento, né? Também é comum que aconteça, né, que ele se inicie na face de jusante, né, nessa parte aqui mais baixa, não rompa diretamente lá em cima, né? E aí ele vai erodindo regressivamente, né? Então ele vai regredindo daqui, né, da parte mais baixa até o topo, comendo aqui, né, toda a parte de jusante da barragem, né? E começa a sofrer o processo erosivo, desagrega, né, de forma que toda a barragem acaba sendo levada, né, carreada com o galgamento que acontece nela. Quando ocorre por piping, né, que é essa daqui, né, ocorre um processo um pouquinho diferente, né, porque esse tubo que vai se formando, né, a água ele tem esse caminho preferencial aqui, então ela começa a correr, né, por ele e vai começando a sair desse lado, e bem aqui ela começa a sofrer, né, o processo de erosão, né, fazendo com que o tubo, né, aumente de diâmetro, né, também, né, de jusante para montante, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. E aí ele vai fazendo exatamente a erosão dessa parte superior aqui da barragem, né, acima de onde está acontecendo a passagem da água, né? E aí cada vez mais esse diâmetro aqui, né? A gente está chamando de tubo, né? Desse tubo aqui vai aumentando. E aí ocorre exatamente esse processo, né, de ruptura total. É assim que acontece aqui o piping. Né? Vou mostrar aqui um videozinho. Most all dams experience seepage to one degree or another. Mas é gente visualizar, né, o piping aí acontecendo. Né? Vocês estão vendo a barragem, né?
e onde está tendo uma saída de água que não era prevista. While the dam experiencing seepage may appear in sound condition, there may be damage occurring to the internal structure of the dam. If seepage flow rates appear to be increasing and the flow is not clear and is carrying material, internal erosion or piping E a is likely erosão vai occurring. acontecer exatamente, né, onde a água está saindo. Onde tem água correndo, né, tem erosão, né? O rio é formado por um processo erosivo, né? Então é exatamente isso que está acontecendo aqui, né? A água ela vai escavar, né? Ela vai provocar erosão e vai aumentar cada vez mais aqui a saída de água, né? Ó. Piping is an erosion process that occurs inside the dam whenever the seepage flow starts eroding embankment materials out of and away from the dam. This starts at the downstream slope or toe and moves rapidly upstream to the impoundment. This process will tend to accelerate as the expanding larger opening or pipe allows for increased E aí, cada seepage vez mais flows. ele vai aumentando aqui, ó. If left Até que ele vai romper unattended, tudo, the né? seepage flow and progressive internal erosion will soon get out of control. When the internal pipe or void becomes large enough, the embankment structure above it will collapse. This will result in a failure of the dam's embankment and a potentially catastrophic release of the stored water, which may cause serious property damage and loss of life. Bom, obviamente, né, que não só existe o rompimento, né, por galgamento diretamente ou por pipe, né? Pode ter exatamente o rompimento de uma das faces da barragem, montante ou jusante, elas podem se romper até pelo processo construtivo da barragem, né? Pode ter uma ruptura da fundação, né, através de fraturas da rocha, né, ou deslizamento de camadas. A gente não sabe, né, muitas vezes sobre o que está assente uma barragem, principalmente quando ela é construída de forma privada, né, uma instituição privada, uma pessoa, né, constrói uma barragem na sua localidade, na sua residência, né, e aí a gente não tem todo esse controle sobre ela, né, e obviamente pode acontecer por ações de guerra ou por terrorismo, né, explosões, né, que acontecem, podem ocasionar rompimento de uma barragem. E aí eu vou falar aqui, né, de algumas rupturas que aconteceram ao longo do tempo, né, no Brasil e fora. E a gente finaliza essa aula exatamente com essas rupturas que aconteceram, né? É só mais para fazer um fechamento aqui dessa parte de barragem, né? Primeiro essa barragem St. Francis, nos Estados Unidos, em 1928. Né? Ela era uma de concreto gravidade, né? Arqueada, vocês estão vendo ela aqui. Aqui é o antes e o depois, né? Ela se rompeu, né? E aí fala, dias antes da ruptura foram detectadas trincas, alguns vazamentos pela estrutura e surgência pela fundação, né? Então ela teve vários problemas, né? A ruptura ocorreu de forma súbita, onde praticamente o volume total foi liberado para a jusante da barragem e a vazão de pico foi estimada como sendo superior a 14 mil metros cúbicos por segundo. Não houve alerta, né? E aproximadamente 450 pessoas morreram. A onda de ruptura propagou-se por 84 quilômetros e atingiu a altura máxima de 38 metros, né? É como se fosse um tsunami, né? Por essa altura, né? E realmente é uma quantidade muito grande de água, né? Isso acontece, né, na ruptura de várias barragens, né, e vocês estão vendo que ela se propaga por uma distância muito longa, né. Claro que nem toda barragem, né, tem todas essas dimensões, né, para se propagar tanto, mas ela pode se propagar, né, a uma distância bem longa, aí, ó, 84 quilômetros. Esse foi o que aconteceu na barragem St. Francis, né. Aí agora na França, né, essa de Malpassat, também mostrando, né, um antes e depois. E isso aqui tá até numa defesa, acho que é uma dissertação de mestrado, né, posso até passar para vocês também darem uma olhada, né? Tem mais informações lá, eu peguei só as partes mais importantes. Né? Malpassat era uma barragem em arco de 61 metros de altura, mais um aí de concreto, né? Durante o período chuvoso, onde a barragem atingiu seu máximo nível normal de operação, foi descoberta uma surgência na ombreira da barragem. É uma passagem que a água teve, né? A onda de cheia causou 421 mortes e percorreu 11 quilômetros. Já teve uma distância menor, mas a onda, né? Também foi bem devastador, né? 11 quilômetros até o Mediterrâneo. Essa ruptura foi praticamente instantânea, causado principalmente pela elevação da água na rocha da fundação e consequente separação da barragem de sua fundação, provocando seu rotacionamento. Né? E é um dos maiores riscos que a gente tem, né? Exatamente essa ruptura instantânea, né? Que quando ela é gradual, né? A água vai saindo mais ou menos, né, devagar, né, ao longo daquela rachadura que aparece, né. Quando ela rompe de uma vez, né, quando ocorre esse descolamento, por exemplo, separação da barragem com a fundação, a água passou toda por baixo, né, e aí ela passa por baixo, exerce a pressão.
rompe logo de uma vez, né, a estrutura, e aí sai muita água, né, a onda de cheia é muito grande. Às vezes não dá nem para avisar, né. Oroz, né, a barragem de Oroz, ela teve um problema. Vocês estão vendo exatamente aqui a imagem dela, né, com ruptura, e foi exatamente na construção dela, né. A barragem de Oroz, em Rio Jaguaribe, né, aqui no Ceará, ela é de terra, né, uma estrutura de terra semicircular, com 54 metros de altura e 620 metros de comprimento, um reservatório de 4.000 hectômetros cúbicos, né. Estava em construção quando foi galgada, né, pela cheia, né, em março de 1960. Então foram chuvas muito grandes, né, 635 milímetros precipitados em menos de uma semana, né. Ela, no ano seguinte, ela acabou sendo finalizada, né, e a gente utiliza o Oroz até hoje. É uma barragem muito importante, né. Então, em 22 de março, com o aumento do nível d'água, tentou-se elevar o aterro, né, com equipamento pesado, mas isso não foi suficiente, o galgamento era inevitável, né? As chuvas estavam muito fortes, né, nesse ano. Então foi escavado um canal no aterro à direita, onde se esperava que a erosão fosse mais lenta que no centro. Peças metálicas foram lançadas no maciço para tentar aumentar a resistência contra a passagem da água. Mas mesmo assim, né, houve o galgamento. Como consequência do galgamento de 30 centímetros sobre a crista, que é muito, né? No dia 26, uma brecha de 200 metros de comprimento por 35 metros de altura se formou, descarregando uma cheia cujo pico estimado chegou a 9.600 metros cúbicos por segundo. Cerca de 90% do reservatório foi esvaziado. E esse eu estou até colocando mais informações, né, do Oroz, vocês estão vendo, né, já está no terceiro slide com informação, porque foi um caso, né, é um caso assim, muito próximo, né, a gente aqui no Ceará, né. A evacuação de mais de 100 mil pessoas no Vale do Jaguaribe foi iniciada no dia 22 de março por forças do Exército. Depois do galgamento da barragem, alertas foram transmitidos via rádio a todas as áreas em perigo, panfletos foram distribuídos, né, anunciando a catástrofe, já que muitas pessoas não queriam deixar seus lares, né, mas não tem como escapar, né, num caso como esse. Né. A cidade de Jaguaribe, 75 km a jusante, foi atingida em aproximadamente 12 horas depois do início da ruptura. Então, teve um certo tempo aí, né, já que ela está a uma certa distância, 75 km, para essa onda de cheia percorrer e deu para avisar, né, pessoal, mas mesmo assim, né, o número de vítimas atribuído a esse acidente, né, ele acaba representando um número alto, né, aí da ordem de 1.000 mortos, né, apesar de que não tem um valor exato para isso. Aí viemos para a Itália, né, em 1963, a barragem de Vajon, né, apesar de não ocorrer a ruptura, o acidente ocorrido na barragem de Vajon, com 265 metros de altura, foi um dos maiores já registrados. Né? Um deslizamento de grandes massas de terra no reservatório gerou uma onda que galgou a barragem com uma altura superior a 100 metros. Então, o que acontece nesse caso? Né? Como se eu tivesse um deslizamento numa parte da barragem, né? A parte montante, que gera uma onda de cheia ali, que faz com que essa onda passe por cima da barragem. A barragem não rompe, né? A causa de aparecer a onda de cheia não é a ruptura dela, não é um buraco que é feito nela, mas ela consegue passar por cima da barragem por meio de um acidente, né, geográfico que aconteceu, foi exatamente esse deslizamento das grandes massas de terra. Como se eu perdesse exatamente, né, o meu nível de fundo elevasse de repente, né, porque uma massa de terra caiu sobre o reservatório. E aí foram registrados, né, 2.600 mortes, né, um vilarejo praticamente a 2 km, é muito rápido, né? Então 2 km está muito próximo. Em Longarone foram registrados exatamente 1.260 mortes, né? Que é esse vilarejo a 2 km, que era 94% da população desse vilarejo. Né? Um acidente assim, bem trágico. Teton, nos Estados Unidos, né? Barragem situada no rio Teton, no estado de Idaho, era de terra com 123 metros e volume do reservatório de 356 hectômetros cúbicos. A ruptura ocorreu por piping, nesse caso, né, que vocês estão vendo mais uma vez um antes e depois. A brecha formada teve 190 metros de largura, lembrando que a largura é exatamente nessa direção, né, na direção da barragem. Né. E o tempo de formação foi de aproximadamente 2 horas. Né, então vocês já estão vendo aqui uma certa diferença na formação da brecha. Né. Tem brechas que se formam instantaneamente, tem brechas que demoram um certo tempo, ou 2 horas, para se formar. Mas mesmo assim, né, a vazão de pico ela atingiu 66 mil metros cúbicos por segundo. Isso tudo, claro, né, depende da quantidade de água que é acumulada, né, no nosso reservatório. A onda de inundação atingiu cidades adjuntantes, deixando 11 vítimas fatais. E aí chegamos, né, nos acidentes que aconteceram mais recentemente aqui no Brasil. Né. Primeiro, no rejeito de mineração Rio Verde, em 2001.
É uma disposição de rejeitos, teve início ocupando uma antiga cava de mineração, né? Os rejeitos eram colocados aqui, que após totalmente preenchida foi alteada por mais 20 metros. Então eles iam elevando exatamente nessa parte externa aqui da barragem para poder acumular cada vez mais os rejeitos ali, né? Como se fosse uma barragem ali confinada nesse espaço, né? Tava confinando a lama nesse espaço. E aí, em junho de 2001, o talude da barragem rompeu, o talude cede, né? Não está sendo exatamente projetado para aquela quantidade de lama que tem ali. E aí formou-se uma onda de cheia que se estendeu por mais de 6 km a jusante e foram registradas, né, morte de 5 trabalhadores da mineração. E aí a gente vem, né, em 2004, em Camará, barra de Camará, né, de concreto compactado com rolo, com altura de 50 metros, se localizava a cerca de 150 km da capital de João Pessoa, apresentou problemas na fundação devido a mau projeto e mau acompanhamento durante a operação, que causou uma abertura no reservatório, provocando seu esvaziamento. A onda de cheia provocou 6 mortes, deixou mais de 3 mil desabrigados e propagou por 20 km da barragem. A cidade de Alagoa Grande ficou sem comunicação isolada, pois as pontes que ligavam as cidades foram danificadas. Por não possuir defesa civil, esses impactos foram ainda mais potencializados. Essa parte é importante porque quando a gente faz, né, esse caso que aconteceu aí, né, ele é importante porque quando acontece um problema na barragem, né, a defesa civil muitas vezes ela é acionada, ela está no PAI, né, então ela ajuda exatamente a mover, né, as comunidades, né, que estão a jusante, que tem mais risco, né, de sofrer, porque eles, né, no PAI a gente diz, ó, em tanto tempo a água sai, né, de onde está a ruptura da barragem e chega lá nessa cidade. Então vocês têm aí que atuar em meia hora, em 1 hora, em 2 horas, né, para tentar fazer o esvaziamento aí da cidade, né? E a gente sabe, né, que a gente está atuando com pessoas, né? Muitas vezes as pessoas, como vocês viram lá no caso de Oroz, resistem a sair das suas casas, elas não têm dimensão, né, do que pode acontecer, né? E esse é um caso exatamente, né, que sem essa defesa civil, sem alguém estar ali para avisar, para tentar alertar, aí é que pode ser, né, potencializado os riscos de uma ruptura de uma barragem, né, que foi esse caso aqui. Enfim, chegamos, né, nas 2 últimas que ocorreram aqui no Brasil, os acidentes mais trágicos que tivemos, né? Primeiro em Mariana, que foi em 2015, né, barragem de rejeitos em Mariana, que é considerado o maior acidente de barragem, né, de toda a história, principalmente, né, pelos impactos no meio social, econômico e ambiental, né? Não é a que tem mais mortes, mas ela teve muito impacto, né, exatamente nesses 3 esferas, né, social, econômico e ambiental, né? Então, ela é exatamente, né, o maior acidente da história em volume de material despejado por barragens de rejeitos de mineração. Então, 62 milhões de metros cúbicos de lama que vazaram dos depósitos da Samarco, né, foi no dia 5 de novembro de 2015, representa uma quantidade 2,5 vezes maior que o segundo pior acidente do gênero. O rompimento arrasou os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu e levou lama para a bacia do Rio Doce, né? Vocês devem lembrar, né, como ficou o estado, né, do Rio Doce. Mais de 30 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo foram afetados e houve danos profundos ao meio ambiente, desde Mariana até o litoral capixaba, né? Vocês lembram que a mancha chegou até o mar. E aí, exatamente, né? Ambientalmente, realmente é muito trágico um acidente como esse, né? Claro, né? Por ser um trágico acidente ambiental, né, e social, ele também leva a ser um desastre, né, e econômico. Aí vocês estão vendo exatamente a cidade de Bento Rodrigues. O relatório final do Ministério Público, né, do Estado de Minas Gerais sobre as causas da ruptura da barragem apontou que uma construção na parte da frente da represa, aliada ao alteamento sem controle, né, exatamente esse negócio, chegou no limite, eleva um pouquinho mais, né, as paredes, né, chegou no limite, vai fazendo exatamente esse alteamento, né, provocou o desmoronamento da obra, né. Observou-se o recuo na face da barragem realizado em 2013 para possibilitar reparos em galerias da represa que apresentavam problemas de vazamento. Em seguida, a mineradora promoveu elevações para aumentar o armazenamento, o que desestabilizou a estrutura. O recuo não estava previsto no projeto original da barragem, segundo o Ministério Público. O vazamento de resíduos causou 19 mortes. Então, vocês estão vendo exatamente uma cidade, né? Fica totalmente debaixo de lama, né? Ainda é pior, de certa forma, não sei se dá para a gente comparar assim, né? Fica na ruptura de água, né? E aqui, por último, né, a gente tem Brumadinho, né? Foi a mais recente, em 2019, que está mais fresca assim na nossa memória, né? E aí que realmente ela já teve mais mortes, né? De forma em termos de acidente, né, de uma barragem, ela teve mais perdas de vidas humanas, né?
E ela ocorreu exatamente em 25 de janeiro de 2019, o maior acidente de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas e o segundo maior desastre industrial do século, né? Então ela está numa categoria um pouco diferente ali da de Mariana, né? O desastre industrial, humanitário e ambiental causou a morte de 270 pessoas, né? Alguns corpos ainda estão sendo identificados, né? Então ainda tem aí, né? Incluindo 8 pessoas desaparecidas, né? Em números oficiais, né? Que foram divulgados em 6 de outubro ainda desse ano, 2021. A barragem 1, ao romper-se, formou ondas gigantes de rejeitos que avançaram em direção de carros, casas, árvores, animais e pessoas. Calculou-se a velocidade da lama chegou a cerca de 80 km por hora. Claro, né, sendo que à medida que eles se deslocavam, ela vai perdendo velocidade. E aí eles mediram exatamente por meio das câmeras, né? Teve várias câmeras aí que filmaram, né? Eu vou até mostrar a ruptura dela num videozinho, no próximo slide, né? E aí as sirenes de segurança não tocaram, né? Para alertar os funcionários e moradores. Mas até estima-se, né, que mesmo que elas tivessem tocado, né, o pessoal que estava ali mais próximo, né, no refeitório, né, foi exatamente ali mais ou menos na hora do almoço, não teria tempo, né, de ter nenhuma reação, porque realmente estava muito próximo. Né? Vocês vão ver exatamente o acidente aqui, né, o que aconteceu, foi tirado até de um jornal, né, passou em vários locais, né, a ruptura acontecendo, que é uma ruptura um pouquinho diferente, né? Aquela que ocorreu por liquefação do solo, né? Ela cedeu a parede completa, né? Exatamente por causa do solo dela de fundação ali que mudou as propriedades, né? E aí vocês veem exatamente aqui, ó, onde tem muito, muito próximo essa parte, né? Ó, a onda que se forma e que acaba levando tudo, né? Realmente quem está muito próximo é questão, ó, de minutos, às vezes segundos, né? Quando está muito próximo, quando ocorre uma ruptura dessa, né? E aí a gente finaliza essa aula com uma análise de risco, né? Obviamente que a segurança é um dos deveres básicos da engenharia, né? É o objetivo principal quando a gente está fazendo uma construção de uma barragem. E vocês veem que os danos que são causados são muito grandes, não só a vidas humanas, né? Quanto ao meio ambiente, né? Quanto até a própria economia. E, obviamente, né, a gente pode ter desastres, né, numa barragem, né? Pode ser naturais ou humanos, a maioria das vezes, né? Eles são provocados, como a gente já viu, por um acidente, né? O agente humano. Né? E claro, obviamente pode ser misto, né? Pode ser que algum desastre natural, né, ocorreu e foi intensificado por alguma omissão humana. Né? As inundações são eventos naturais que periodicamente atingem regiões próximas aos rios, inclusive trazem outros problemas, né? O problema das inundações. Esses eventos costumam ser sazonais, né? Variam significativamente de intensidade, a gente nunca sabe quando é que vem a próxima cheia e a magnitude dessa cheia, né? Mas a gente sempre tem que ter medidas preparadas, né, para evitar, né, que a população ali mais próxima esteja em segurança caso ela aconteça. E durante um longo período da nossa história, a principal formação de proteção das populações, né, era exatamente, né, a adoção de medidas estruturais de controle de cheias, né? Era uma canalização, né, canais que atravessavam a cidade, que faziam com que a água dos rios não atingissem diretamente a cidade, mas passassem por esses canais e voltassem mais na frente aos cursos d'água, ou a construção exatamente das barragens, né? Que armazena a água, ela funciona como um amortecimento de uma cheia. Né? São exatamente essas estruturas hidráulicas. Né? Mas, obviamente, né, que nem sempre essas medidas, né, vão eliminar todo o perigo. Né? Então, a gente tem que ter várias outras medidas que são consideradas não estruturais, né, para auxiliar, né, como sistemas de alerta, planos de atendimento a emergências, né, como forma de gerenciamento de riscos, enfim. A gente faz análise de risco, a gente tem que considerar todas as variáveis. Né? Então, o risco é usualmente definido como produto da probabilidade de ocorrer um evento pela sua consequência. Né? Então, na Política Nacional de Defesa Civil, o risco está definido como sendo a relação existente entre a probabilidade de que uma ameaça de evento adverso ou acidente determinado se concretize e o grau de vulnerabilidade do sistema receptor a seus efeitos. Né? Porque a gente pode pensar, né, a probabilidade que aconteça um acidente é grande, né, mas a vulnerabilidade do sistema é pequena, né, vai atingir poucas pessoas, ou não vai ter um impacto ambiental tão grande. Né? Então, essas duas esferas são sempre analisadas. Né? Então, a probabilidade de ocorrer o evento e a consequência de ocorrer aquele evento. Né? E embora as barragens façam parte, né, das estruturas hidráulicas para controle de cheias e múltiplos usos, né, a sua construção e exploração constitui um fator de risco, né, que é o humano tecnológico,
a mais as comunidades que vivem ou passam a viver a jusante delas, né? Então, se não tivesse uma barragem, né, que está construída assim, antes de uma cidade, a montanha de uma cidade para controle de cheias. No dia que viesse uma enchente no rio, provavelmente ia inundar a cidade toda, né? A gente constrói a barragem para evitar que ocorra exatamente essa inundação por meio, né, da enchente que vem do rio. Mas a própria barragem, né, ela é um fator de risco, porque como a gente viu, ela pode se romper nessa cheia que vem do rio, né? Seja por um galgamento, seja por uma falha que tem na barragem, né? Um piping que ocorra, né? Mas é exatamente por isso, né, que a ruptura de barragem é um evento raro, e na hora de fazer o estudo de risco dela, né, a gente sempre estima, né, aquele tempo de recorrência, né, que é uma ruptura a cada 10 mil até 100 mil barragens, né? Então ele fica aí um período de retorno de 1 para 10 mil, normalmente, quando a gente faz o estudo de cheia da barragem. E aí o risco efetivo, né, a gente pode definir como essa expressãozinha matemática, como probabilidade de ocorrer um evento, vezes a probabilidade de ocorrer a ruptura, vezes as consequências, né? Então, 2 riscos e suas consequências, né? Então, primeiro, qual a probabilidade de ter a cheia decamilenar, né? Imaginando aqui uma barragem que está exatamente, né, controlando a cheia de um rio. Então, primeiro eu tenho que ver, né, a gente já falou ali, né, das cheias de um rio, né, a ruptura da barragem ocorre a cada 10 mil, uma a cada 100 mil, né? Então, a cheia que a gente estuda é exatamente essa, né? A cada 1000 anos, a cada 10 mil anos, né? Então, essa é a primeira probabilidade que a gente estuda. A segunda é ocorrer a ruptura, né? Qual a probabilidade da barragem romper exatamente vindo esse primeiro evento, né? E a última é exatamente as consequências. Quais são as consequências caso ocorram exatamente esses 2 eventos anteriores, né? Então, eu até botei um pouquinho aqui mais, né? O que poderia ser associado a cada um, né? Os 3 fatores, né? O primeiro fator, né? A condição de solicitação que a barragem pode estar sujeita. Claro que eu falei, né? Diretamente, quando eu falei do evento, né? O exemplo que eu dei foi exatamente a origem hidrológica que eu coloquei aqui, né? Aquela cheia decamilenar. Mas existem outros, né? Pode ter movimentos sísmicos, eventos a montante, como o deslizamento de terra que a gente viu naquela barragem lá na Itália, né? Ruptura de outras barragens que também estão a montante, né? Então vem uma onda de cheia de uma outra barragem que rompeu e a gente pode ter ruptura em cascata, né? Coloquei o segundo fator, né? A própria resposta da barragem àquela solicitação, né? Existem incertezas e, obviamente, né, que as consequências vão depender, né? Grau de perigo, vulnerabilidade, exposição, como eu já tinha falado, né? Quais são os indivíduos, bem materiais e ambientais que serão impactados, né? Que realmente vão ser perdidos. Enfim, né, tudo isso aqui é analisado na análise de risco. Aí eu finalizo, né, eu estou dando só uma breve introdução, né, porque na nossa próxima aula a gente vai falar exatamente do plano de ações emergenciais e da parte hidrológica e hidráulica de fato, né, como a gente vai levar essas informações para o REC-RAS para embasar, né, um plano de ações emergenciais do PAI, caso ocorra exatamente uma ruptura de uma barragem, certo? Então, se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Bons estudos e até a próxima aula.